Olá pessoal, boa tarde. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Bem-vindos a mais um webinar de Oracle NetSuite. Meu nome é Luiz Marguerito, eu sou especialista de Oracle NetSuite aqui na YKP. Tá? Bom, eu gostaria de relembrar vocês, então o NetSuite ele é uma plataforma em nuvem, né? E então qualquer acesso que seja feito pode ser feito via aplicativo para Android e iOS, tá? E basta um navegador com uma conexão para a internet para que a gente possa acessar o sistema, tá? A plataforma. Bom, hoje o tema que nós vamos abordar é a visão 360 graus de cliente, tá? É, é um dos pontos mais interessantes do sistema, eu diria porque ele envolve toda a parte de relacionamento, parte de comunicação, tá? Integração de entidades, né? Que seria a integração de um cliente com uma oportunidade, ou um cliente com um fornecedor, enfim, né? Relacionamentos, né? Informações amarradas dentro do sistema, tá? Eu gostaria de mostrar essa rastreabilidade para todos vocês e as demais funcionalidades que a gente vai ver adiante, tá bom? Bom, vamos lá. Então, vou fazer o login, tá, no NetSuite com o meu usuário e minha senha. Simples, né, de fazer o login. Realizei o login na plataforma. É, vou mudar aqui o meu perfil, tá? Para aqueles que estão assistindo pela primeira vez, tá, recapitulando, o NetSuite ele é baseado em perfis, tá? O que isso significa? Eu, por exemplo, como eu estou utilizando uma base de demonstração, eu tenho acesso a diversos perfis diferentes, tá? Então, desde o administrador, um funcionário de contas a receber, um consultor de projetos, um controller, gerente de projetos, enfim, tá? Tem diversos perfis de acesso. Neste caso aqui, eu vou aproveitar aqui e mudar para o perfil de administrador, tá? Então, reparem que conforme, inclusive eu fiz o login agora há pouco, né, ele estava num perfil de renovação de contratos, né, os dashboards são diferentes. O que eu quero dizer com isso? A cada interação que eu faço com o sistema, a cada perfil que eu acesso, né, no caso o meu perfil único, se eu tiver permissões para isso, por exemplo, eu adicionei eu fiz o login com o administrador, tá? E eu, por fazer um login com o administrador, eu consigo acessar todas as funcionalidades do sistema, tá? Sem restrições. Agora, por exemplo, se eu mudar aqui para um perfil de vendas, tá? Um perfil de vendedor, reparem que ele já altera todas as cores do sistema, altera os dashboards que eu tenho, né? Os KPIs, enfim, algo mais relacionado. Ele me traz informações de algo mais relacionado para vendas, tá? Então, oportunidades, tarefas, chamadas telefônicas, se tiver uma integração com uma URA, por exemplo, tá? Calendários, lembretes, enfim. Eu tenho informações específicas deste perfil de vendas. Mas, para nosso webinar de hoje, eu vou utilizar um perfil de administrador um pouco diferente, tá? Que a partir deste perfil de administrador nós vamos conseguir ter uma visão mais abrangente vamos conseguir ter a visão 360 graus de cliente mais abrangente, tá? Outra coisa importante, outra coisa interessante do NetSuite é a nossa busca global, lembram dela? Então, eu posso digitar o que eu quiser, né? E o sistema ele vai me trazer todas as informações disponíveis de acordo com o que eu digitar. Neste caso, eu digitei Smith Supplies, que é o cliente que nós vamos tratar hoje, tá? E ele não somente vai trazer informações do CRM, mas vai trazer informações do RP, da parte de projetos, da parte de marketing, tá? Todas as funcionalidades, todos os perfis de acesso, todas as informações presentes dentro do NetSuite, uma plataforma unificada em nuvem, vão estar presentes aqui. Tá? Neste caso, como eu digitei Smith Supplies, ele me traz algumas informações, como cliente, né, e suas filiais, por exemplo, um contato, uma proposta, uma oportunidade, uma tarefa, e assim por diante, um projeto. Tá? Então, para a gente continuar, eu vou entrar no perfil deste cliente, eu dou um visualizar, eu vou entrar no perfil dele. Entrei no perfil dele, o que vai acontecer aqui? Eu tenho uma entidade cliente, tá? Então, dentro da entidade cliente, eu vou ter informações específicas desta entidade, né, da entidade cliente, como um ID, um nome, quem que é o representante de vendas, né, quem que geralmente trata com esse cliente,
alguma categoria específica, se tiver parceiros, endereço de internet, enfim, tá? E-mail, telefone, endereço, tanto de fatura, tanto de entrega quanto de fatura, tá? E se eu descer mais um pouquinho, a gente começa agora a visualizar a nossa famosa visão 360 graus, tá? O que que é isso, né? Nós estamos abordando visão 360 graus de cliente, mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de falar que uma visão 360 graus não se abrange somente, não abrange somente um cliente, tá? Abrange entidades, ou seja, se eu verificar o status de uma oportunidade, se eu entrar no perfil, numa oportunidade para verificar as informações dessa oportunidade, eu vou ter uma visão 360 dentro dela. Se eu entrar dentro de um pedido de venda, um pedido de compra, por exemplo, ou uma ordem de trabalho, ou não, que no caso é uma ordem de produção, ou um controle de manufatura, qualquer local que eu entrar no sistema, eu vou ter informações relacionadas àquela informação que eu estou acessando, tá? Então aqui, por exemplo, como nós estamos no perfil cliente, né, do perfil Smith, que é um cliente, eu tenho as informações básicas e eu tenho as informações que estão atreladas a ele. Como por exemplo, lembrando que estas abas e estas subabas são totalmente personalizáveis, tá? Então não necessariamente eu preciso ter aqui escrito relacionamentos e não necessariamente eu preciso ter a coluna de marketing aqui, por exemplo, tá? Vamos lá então. Primeira coisa, relacionamentos, né? Quem são os meus relacionamentos dentro dessa empresa, dentro deste cliente, né? Pode ser PF ou PJ, né? Quem são essas pessoas, né? Ou o nome especificamente, qual que é o cargo, telefone, o e-mail, a função dele, o que ele faz dentro da empresa, tá? Parte de relacionamento, parte de perfil de empresa. Então, aproximadamente faturamento, tá? Dessa empresa, quantidade de funcionários, né? De empregados. Uma aba super importante, pessoal, comunicação, tá? O que que é essa aba de comunicação? Toda a interação que eu fizer com o meu cliente, né, no caso poderia ser uma aba interação, não comunicação, né? Toda a interação que eu fizer com ele vai ficar salvo aqui, tá? Ou seja, neste caso, na minha subaba mensagens, eu vou ter diversas mensagens de e-mail que foram enviadas para esse cliente, né, que foram trocadas com esse cliente. O que que é interessante aqui? Nós temos um plugin onde nós podemos fazer uma integração com o Outlook, tá? De vocês, ou um Gmail, por exemplo, e todos os e-mails enviados da plataforma de vocês para este cliente, como o NetSuite vai possuir uma integração, eu vou conseguir visualizar esse e-mail aqui dentro, tá? Ou mesmo os e-mails que forem enviados, por exemplo, com pedido de vendas, tá? De dentro do NetSuite, eu também vou ter isso registrado aqui. Então, sempre que o destinatário for um e-mail atrelado ao perfil deste cliente que nós estamos tratando, o e-mail vai ficar registrado aqui. Tá? Ele pode inclusive conter anexos, como a gente está vendo aqui, tá bom? Atividades. Então, quais as atividades eu exerci com este cliente ou neste cliente, né? Então, eu fiz um follow-up com ele, eu revisei as informações dele, eu fiz um forecast, ou qualquer tipo de follow-up, no caso tenho dois diferentes aqui, fiz um discovery, fiz uma ligação para ele, ou seja, qualquer informação que eu queira cadastrar como atividade que eu realizei com ele, eu posso estar cadastrando aqui com a data. Tá? A data e o status pode ser uma atividade que já foi concluída, que está no passado, que eu dei como concluída. Pode ser uma atividade que está programada para acontecer. Então, por exemplo, segunda-feira que vem eu quero que o NetSuite me lembre de fazer uma ligação para esse meu cliente. Tá? Eu cadastro uma atividade, ela vai automaticamente para o meu calendário e o NetSuite vai me avisar por e-mail ou mesmo nos meus lembretes na minha tela, né? Como não, qual atividade que eu preciso executar com aquele cliente, tá? E posso, por exemplo, ter eventos também. A gente pode ver aqui, ó, um evento. Então eu mando invites internos da plataforma, tá, para os meus clientes, para que eu possa marcar uma reunião, por exemplo, né, com o aceite ou a recusa deles, tá? E outras informações que vocês queiram colocar aqui, tá? Da parte de comunicação. Então, um arquivo, por exemplo, um contrato, alguma outra nota que a pessoa que tá tratando com esse cliente, né, que está conversando com esse cliente, que é responsável pelo relacionamento com esse cliente, quiser colocar aqui, tá? Parte de endereço é algo bem interessante, tá? Posso cadastrar endereço de faturamento, endereço de cobrança, definindo endereço como endereços padrão, tá? Parte de vendas.
algo interessante também. Aqui, tudo relacionado efetivamente a vendas, mas relacionado a vendas o quê? Né? Pode ser uma oportunidade, pode ser uma transação efetuada, pode ser um projeto, né, que me converteu em uma venda, me converteu em cash, né? Falando monetariamente, uma qualificação qualquer. Neste caso, oportunidades, pensando um pouquinho mais para o funil de vendas, né, que a gente tem aqui dentro, eu posso diretamente criar uma oportunidade aqui, como eu poderia criar uma oportunidade uh, a partir de uma aba dentro lá do perfil de vendedor, tá, que eu passei agora há pouco. Mas nesse caso, eu vou ter o registro de todas as oportunidades que eu tenho com este cliente. Podem ser oportunidades que foram identificadas recentemente, que ainda estão com fechamento previsto. Podem ser oportunidades que eu já ganhei, né, ou seja, oportunidades concluídas, né, que surgiu uma oportunidade, eu fiz a tratativa, enviei uma proposta, legal, vendi, faturei e recebi. Tá? Então, é uma oportunidade concluída. Uma oportunidade que está em fase de proposta. Assim como diversos outros status que a gente possui dentro destas oportunidades. Tá? Qual que é o total dessa oportunidade? Probabilidade de fechamento que acompanha o status, se isso for uma regra de negócio. Então, por exemplo, eu poderia ter quatro status. Tá? Fase inicial, 25%. Fase mediana, 50%. Fase avançada, 75%. E concluído, 100%. Tá? Então, é um exemplo aqui que a probabilidade ela acompanha o status. Né? E os dias que essa oportunidade está em aberto. Então, de repente eu posso virar para o NetSuite e falar, NetSuite, eu quero que oportunidades acima de uma semana, você me pinte essa linha de amarelo e me envie um e-mail para os responsáveis desta conta, tá? Para que eles possam fazer a tratativa, para que eles possam fazer o acompanhamento, tá? Como em tudo na ferramenta, né, como todas as informações podem ser amarradas na ferramenta, eu também consigo sempre fazer um drill down da informação. Ou seja, se eu clico em cima, até abrir uma nova guia aqui, tá? Pra gente não perder o follow aqui. Mas se eu clico em cima da oportunidade, ele me leva para dentro da oportunidade. Né? Então, como eu havia falado daquela visão 360 dentro de entidades, se eu for tratar uma oportunidade como uma entidade aqui também, tá? Eu posso verificar que é uma oportunidade para os Smith Supplies, tem o seu próprio número, né? O status dessa oportunidade, então, por exemplo, aqui a gente viu que é uma oportunidade identificada, né? Então, neste caso, eu já posso ter enviado uma proposta para o cara, tá? Então, ó, status, oportunidade identificada, mas eu posso ter enviado uma proposta. Assim como, dentro de uma visão 360, neste caso da oportunidade, eu também consigo adicionar diversas tarefas, né, diversos itens, como por exemplo uma nota, ou escrever um e-mail, ou mandar uma nova proposta, transformar essa oportunidade já em um pedido de vendas que, no caso, já é cliente, mas se fosse um prospect, por exemplo, e eu concluísse esse pedido de vendas, ele viraria automaticamente um cliente, alteraria o status sozinho, tá? Então são possibilidades que eu consigo, que eu trago para dentro do NetSuite, tá? Reparem que se eu voltar aqui no cliente, eu também tenho essas opções, mas mais algumas, né? Então, por exemplo, criar um projeto dentro de um cliente, eu posso tomar essa ação por aqui. Ou aqui por cima também, tá? Qual que é a ideia de eu estar mostrando isso? Ele é bem dinâmico mesmo, né? Alguns de vocês já conhecem o NetSuite, os outros que estão vendo pela primeira vez. De qualquer forma, eu me mantenho à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas, tá, ou apresentações mais específicas. Porém, só ressaltando aqui que ele é uma plataforma, o NetSuite é uma plataforma bem dinâmica mesmo, tá, que você consegue ter a rastreabilidade das informações em qualquer local que você esteja, tá? Então, voltando aqui em oportunidades, podem reparar que eu tenho diversos registros aqui, né? Então, relacionamentos, comunicação, endereço, vendas, algo específico do sistema, ou registros que eu desejo colocar aqui, tá? Nessa oportunidade. Ou seja, também vou possuir uma visão 360 da oportunidade, tá? Vamos lá, voltando aqui então para vendas. Vendas tranquilo, né? Pessoal, lembrando vocês, tá? Qualquer dúvida, podem estar me enviando após a nossa apresentação, tá? Para que eu responda com maior prazer e maior tranquilidade, tá? Qualquer tipo de dúvida que vocês tenham, podem estar me enviando. Podem estar me enviando. Bom, vamos lá. Então, mais algumas informações. Transações efetivadas, né? Então, tudo que eu tiver em questões de transações, eu posso inclusive ir no detalhe, abrir aqui as transações, tá? Vou abrir nova guia aqui.
E o que que pode ser uma transação? Pode ser uma proposta que foi aceita ou não, pode ser um pedido de vendas que eu efetivamente criei, ou um faturamento. Então eu crio uma fatura, envio, o cliente paga, eu recebo esse pagamento, né, uma venda à vista, ou qualquer informação que vocês desejem colocar aqui. Então reparem que eu abri algumas opções aqui em cima. Neste caso aqui, eu vou ter essa transação de um atendimento de item. O que que é esse atendimento de item? Por exemplo, quando eu executo um pedido de vendas, eu tenho todo o processo de picking, packing e shipping que a gente fala, né? Então, eu efetivei o pedido de vendas, eu vou fazer a coleta, eu vou fazer a embalagem e eu vou fazer a entrega, que é o picking, packing e shipping. Neste caso, que ele já consta como enviado. Então, eu fiz o atendimento, eu fiz o tratamento deste pedido de vendas, né? O atendimento deste item e já enviei este item para ser entregue ao meu cliente, por exemplo, tá? Mais uma vez, vocês podem reparar que eu tenho aqui uma visão 360 dentro dessa entidade, tá bom? Pode ser um pedido de vendas. Este, por exemplo, ainda não foi atendido. Consta como atendimento pendente. Né? Aquele atendimento de item que eu falei para vocês, ó, tem um outro exemplo aqui. O atendimento de item que já foi enviado. Caso eu tenha o status de enviado no atendimento de item, o pedido de vendas pode estar concluído, tá? Então eu não tenho nada pendente nele. Neste caso eu tenho porque é um outro tipo de transação que a gente puxou ali da aba dos clientes, tá? Por que também 360 graus? Um pedido de vendas pode ou não estar atrelado a uma oportunidade. Então se ele tiver atrelado a uma oportunidade, eu vou enxergar essa oportunidade, tá? E eu posso fazer a rastreabilidade desse processo, por exemplo, tá? Então mais uma vez voltando aqui, ó, esta no caso está como ganho. Tá? O status como ganho. Parte de fatura. Eu tenho faturas em aberto, mas eu tenho faturas quitadas. Né? Como é que eu posso fazer um processo para quitar fatura? Né? Eu faço isso manualmente ou automaticamente. Nesse caso aqui a gente pode fazer manualmente. Eu simplesmente aceito um pagamento para esta fatura. As comunicações devidas serão feitas e eu irei receber esse pagamento que será contabilizado dentro do sistema, refletindo em relatórios financeiros e assim por diante. Tá? Bom, parte de transações, então, os valores de status, localidade, né, número do documento. Projetos. Eu vou. Aqui eu não tenho muitos projetos neste cliente específico, mas eu vou abrir um outro que seja mais fácil de visualizar. Tá? Vamos seguir aqui para a parte de projetos. Ó. Só vou mudar o perfil para que a gente possa enxergar melhor. Tá? Então, fazendo parte também da visão 360 de cliente. Vamos lá. Fazendo parte da visão 360 de cliente, eu somente vou alterar o meu cliente, tá? Eu vou, eu tô com outro perfil de administrador, tá? Neste caso, eu vou acessar o perfil da Altima Tecnologia, que é um outro cliente meu, e vocês podem reparar, inclusive já levando em consideração aquelas questões de usuário que eu falei para vocês, reparem como as informações estão diferenciadas. As informações estão diferentes do perfil anterior de cliente, tá? Então, por exemplo, aqui minha primeira aba não é relacionamento, minha primeira aba é geral. Mas o que eu posso ter dentro de geral? Ocorrências, outros clientes dos meus clientes, a partir de projetos que estava em uma outra aba, né, que a gente olhou agora há pouco. Então, olhando aqui um pouco de projetos, quais são os projetos que estão envolvidos dentro do meu cliente? Tá, o percentual de esses projetos foram completos já, trabalho estimado, trabalho real, tá? Se eu for a fundo nesse projeto, eu consigo entrar no painel do cliente, né, que é um BI integrado, onde eu consigo ver alocação de recursos, consigo ver trabalho alocado, custos específicos, despesas e assim por diante, tá? Um assunto de projetos. Esse assunto de projetos é um assunto que nós vamos abordar numa próxima oportunidade, tá? Se eu não me engano, acho que é o próximo webinar sobre projetos, tá? Então, toda a parte de projetos. Lá, nós tínhamos diferente, né? Nesse último acesso que eu estava, nós tínhamos algo diferente. Agora, como é um cliente diferente, é um acesso diferente, um usuário diferente que eu estou acessando, ele me traz essas informações de uma outra forma, tá? Por exemplo, parte de chamado, então dentro da minha visão 360 graus de cliente, eu também consigo verificar todos os chamados que estão atrelados a este cliente, ou seja, o meu cliente eu tenho dentro do NetSuite eu tenho portais de fornecedor, portais de cliente, né, portais de funcionário.
Então, o meu cliente pode entrar lá no portal dele com o usuário que a senha aqui o usuário e a senha aqui eu disponibilizo para ele e vai inserir um pedido, e vai baixar um arquivo, e vai imprimir uma fatura para pagamento, e ele vai abrir um chamado também, tá? Esses chamados vão ficar registrados aqui, onde eu também posso fazer um drill down neles. Então, abrindo aqui uma nova aba, perdão, eu posso fazer um drill down neles e vou verificar a informação deste chamado especificamente, que foi aberto para que eu possa resolver, né? Ou, nesse caso, como eu estou com perfil de administrador, o administrador vai visualizar tudo. Mas lembrando que, como o NetSuite ele tem toda aquela parte de segurança de usuários, né, de visualização de informações, pode ser que somente um cara do suporte, por exemplo, visualize essas informações. Um vendedor pode não visualizar essa aba de chamado, somente a aba de oportunidades, ou talvez nem a aba de projetos, e assim por diante. Tá? Então, a partir de chamados, eu visualizo os chamados que estão atrelados que o cliente abriu para mim, né? O cliente abriu um chamado para mim, eu vou resolver. Porém, eu também vou ter essa visão 360 graus do cliente, tá? Onde eu posso, por exemplo, aqui, ó, toda a parte de mensageria, atividades, transações e inclusive escalar esse chamado, tá? Ó, então, se já foi escalado para alguém, eu consigo ter esse acompanhamento. Se quiser escalar mais uma vez, eu posso vir aqui e atribuir esse chamado para alguém se eu tiver permissão para isso, por exemplo, tá? Então, qual que é a ideia? Vocês estão visualizando que eu estou navegando, né, dentro do perfil do cliente, mostrando essa visão 360 exatamente por isso, para vocês verificarem que as informações são amarradas, tá? Que eu não me perco na informação, ou seja, se eu estou dentro de um cliente, eu consigo verificar tudo que está atrelado a ele. Se eu estou em uma oportunidade, eu também vou conseguir visualizar tudo que está atrelado a ela. Como, por exemplo, o cliente, né? Para qual cliente que eu estou gerando essa oportunidade, mas qual estimativa que foi gerada a partir dessa oportunidade, por exemplo? Né? A oportunidade é gerada a partir do cliente, mas a estimativa, a proposta é gerada a partir de uma oportunidade. Ou não. Né? Depende da nomenclatura, depende da regra de negócio da empresa de vocês. Tá? Então isso é totalmente parametrizável e customizável. Bom, voltando então no nosso perfil, lá no nosso outro usuário, né, no de administrador, e no nosso cliente, que é o Smith, tá, gente? Eu só fiz esse pulo de perfil para que fosse possível vocês visualizarem mais a parte de projetos e visualizar o tipo de visualização diferente, tá? Para que vocês possam enxergar o tipo de visualização diferente. Continuando aqui, então, parte de projetos, legal, parte de marketing, tá? O que eu tenho de marketing dentro do NetSuite? Eu tenho a parte de campanhas de e-mail marketing, tá? A parte de rastreabilidade, informações de marketing especificamente, assim como eu tenho rastreabilidade de informações de diversos setores, eu tenho de marketing também, tá? Neste caso, eu tenho aqui minhas campanhas, tá? Então tudo relacionado a marketing. Se for uma assinatura, se for um formulário, neste caso eu tenho minhas campanhas. E se eu quiser visualizar alguma informação das minhas campanhas especificamente, eu posso abrir essas campanhas, fazer um drill down nessas campanhas, onde agora dentro de uma campanha de marketing eu vou ter as informações básicas, informações avançadas, a minha visão 360 graus de campanha, tá? E as estatísticas. O que são as estatísticas? Qual que é a receita total dessa campanha, custo por lead, quantas leads eu gerei, se foi uma campanha de atração de lead, por exemplo, aqui é Google, né? Campanha do Google que eu entrei. Campanha de website, isso aí. Tá? Então, dentro de uma campanha, terei diversos eventos, né? Pode ser um evento de uma oferta especial, de introdução, ou uma promoção de novo registro. Então, registre-se e ganhe 5% de desconto, por exemplo. Tá? E dentro dessas campanhas de marketing, eu possuo todas as informações relacionadas às campanhas, especificamente. Né? Então, o que seria isso? O número de e-mails que foram abertos. Tá? Então, eu enviei diversos e-mails para diversos grupos de clientes meus. Né? Ou diversos novos leads. Os caras que se cadastraram no meu site também, por exemplo. Ou que chegaram ao meu site, ao meu formulário, através de uma landing page atrelada a um Google AdWords. Tá? Então, quantas pessoas abriram estes e-mails, elas clicaram, aonde clicaram, qual o caminho que elas fizeram dentro de uma landing page minha. Tá? Se alguém respondeu, se alguém cancelou uma inscrição.
Então a pessoa foi lá, se cadastrou para receber meus e-mails, eu começo a enviar minhas campanhas de e-mail para ela. Ela pode cancelar a inscrição, né? Que é o descadastre seu e-mail aqui, por exemplo, tá? E assim por diante. Quantos e-mails voltaram, meu percentual de e-mails que voltaram, por algum motivo estejam errados, por exemplo, tá? Então, é um exemplo super simples aqui do drill down também para a parte de marketing, né? Reparem que aqui já é um pouco diferente, que é a nutrição de lead, tá? Uma, inclusive uma receita diferente e assim por diante, tá? Bom, parte de suporte, então, como nós havíamos visto ali no outro usuário, reparem que aqui eu já tenho um outro tipo de perfil, então eu tenho mais chamados, tá? Os números podem ser padrão do sistema ou não, tá? Vocês podem definir isso daqui. Status, vocês podem definir. Prioridade, então eu posso configurar, por exemplo, para que os chamados com prioridade alta me apareçam primeiro, tá? Que o NetSuite me avise também. Tudo eu posso pedir que ele me avise, tá? Essas informações dinâmicas. Agora, mesclando um pouquinho a visão 360 graus, né? Falei um pouquinho da parte de CRM, ali de cliente, funil de venda. Agora, mesclando um pouquinho com a parte financeira, né? Então, qual que é a conta deste cliente, né? Nível de preço preferencial, qual que é o limite de crédito que esse cliente tem comigo, tá? Moeda que ele usa, caso, como dentro do NetSuite eu tenho aquele conceito de multissubsidiária, né? Então eu tenho, por exemplo, minha matriz e minhas filiais, as minhas filiais podem ser, ou minha matriz pode ser fora do Brasil, e algumas filiais aqui, ou vice-versa, né? Então eu tenho toda essa parte de impostos, compliance, conversão de moedas, tá? Dentro do NetSuite, que eu posso aplicar o conceito de intersubsidiária. Condições de pagamento, enfim, informações relacionadas à parte financeira mesmo. Então, saldo com o meu cliente, projeção de 30, 60, 90 dias, se ele está em débito comigo, se está consolidado e assim por diante, tá? Quais moedas que ele utiliza? Então, se ele tiver saldo em outro, mais de um tipo de moeda, consigo visualizar aqui. Se tiver algum cartão de crédito cadastrado no nome dele, eu possuo esse cadastro aqui, mas obviamente criptografado, tá? Transferência eletrônica e assim por diante, tá? Então toda a parte financeira já, eu posso puxar informações no meu RP, na parte financeira, para dentro do. Posso puxar não, ele vem por padrão já, toda uma configuração onde eu já consigo atrelar essas informações aqui na visão 360 graus de cliente, tá? E outras informações, alguma preferência específica. Então, o idioma, toda vez que eu executar uma transação, eu quero fazer o quê? Quero imprimir, quero enviar por e-mail, informações específicas de sistema. Então, aqui, por exemplo, eu posso dar acesso a pessoas específicas, né, da minha equipe para que acessem esse cliente, por exemplo, né? Então, quem que vai poder visualizar esse cliente aqui? Eu consigo fazer isso exatamente aqui, tá? E outras informações diversas que a gente pode ter dentro da plataforma, tá? Gerenciar workflows também faço por aqui, tá? E agora para finalizar, eu mostrei toda a parte de visão 360 graus de cliente, tá? Claro que eu tenho alguns assuntos bem mais específicos para a gente ir mais a fundo, tá? Mas a ideia é que vocês possam ter uma visão de como que é, né? Vocês possam visualizar como que é essa visão 360, né? Para que ela serve e qual que é a importância disso. A importância é que eu sempre vou ter o histórico, tá? Eu sempre vou ter o histórico do meu cliente. Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa da minha equipe, seja equipe de marketing, equipe de vendas, né? Comercial, enfim, uma pessoa da minha equipe saia da empresa por qualquer motivo, tá? Ou mude de área. O importante é que o interessante é que se essa pessoa sai, eu vou ter todo esse histórico aqui, tá? Então todas as transações que foram realizadas vão ficar dentro do sistema, tá? Eu tenho inclusive uma trilha de auditoria dentro do sistema que eu consigo visualizar esse histórico, mesmo se houver, por exemplo, uma alteração de valores, ele vai me falar a data e horário da alteração, qual registro que foi alterado, quem que alterou esse registro, ou não só alterou, mas ele pode criar, ele pode alterar, ele pode deletar, evidentemente, se tiver permissões para isso. Os valores antigos, os novos valores, tá? Trilha de auditoria de login, enfim, né? Trilha de auditoria eu tenho uma bela de uma auditoria dentro do sistema, mas falando especificamente dessa parte de informações, tá? Então eu tenho essa rastreabilidade também de valores novos e valores antigos. E aí eu tenho todo o histórico, como eu mostrei para vocês aqui de comunicação, né? Histórico de mensagens, histórico de atividades, interações, enfim, tá?
Então vou ter todo o histórico de todas as áreas do sistema aqui dentro da minha visão 360 graus de cliente, tá? Feito isso, eu vou mostrar agora uma outra visão, né? Essa visão aqui é a visão sua, você empresa, entrando no perfil do teu cliente e verificando tudo que você tem, todo o relacionamento que você tem com ele, né? Como eu falei agora. Mas e a visão do cliente, como fica, né? Como é que o cliente vai acessar suas informações, por exemplo, se dessa forma você desejar que ele acesse, né? Então eu tenho aqui a parte de portal de cliente, tá? Então reparem que agora eu já não tenho mais aquele monte de perfis que eu tinha na minha base de demonstração, porque eu estou logado como o Smith, que é o cliente que nós estávamos tratando. Então agora eu sou o Smith, antes eu era a empresa de vocês, né? Agora eu sou o Smith e eu sou um cliente. Então eu tenho algumas informações no meu portal. É, claro, é um exemplo, né? Não necessariamente precisam ser essas informações. Mas quanto que eu tenho de saldo, né? Quanto que eu tenho de saldo com a empresa, pedidos, então quanto que eu tenho pendência, quanto que eu tenho em pendência de pedidos, eu posso fazer um drill down em a nível de detalhe dessa informação, como eu falei anteriormente. Eu posso buscar uma transação por data, por número, por número, pedido de compra, enfim, tá? Qualquer informação que eu deseje fazer essa busca. Então a parte de faturamento, né? Eu posso efetuar um pagamento, tá? Então, lá quando a gente estava na visão da empresa, que eu falei a parte de aceitar um pagamento, por exemplo, o cliente vem aqui, efetua esse pagamento e eu aceito esse pagamento dele, tá? Vou imprimir o extrato, verificar registro de contas a receber, enfim, tá? Tem algumas informações, não necessariamente precisam ser essas, eu tenho mais diversas informações, mas aqui é somente um exemplo. Se eu quiser fazer um pedido, se eu quiser exibir a última proposta, por exemplo, ou solicitar uma nova proposta com outros itens, tá? Se eu quiser devolver um item para essa empresa, por exemplo, solicitar uma devolução, tá? Consultar as minhas requisições de devolução, se foram atendidas ou não, e assim por diante. Tá? E os meus pedidos visualizados. Então também tem um histórico aqui dentro. E a parte de suporte, que a gente viu lá, eu vou ter primeiro, eu posso contatar o suporte. Então eu clico aqui, eu vou contatar, vou colocar o assunto, vou colocar quem que é o meu contato, ou faço essa rastreabilidade para que o sistema automaticamente envie para o responsável. Tá? Digito minha mensagem e envio. E o meu histórico de chamados. Então, todos os chamados que eu realizei, o status, então, se ele foi resolvido, se ele foi visualizado, se ele foi escalado para alguém de um nível superior, por exemplo, que o problema é um pouco mais complexo, e a data da última mensagem e data de criação, por exemplo, tá? Bom, você está conectado como cliente, tá? Então, gente, basicamente é isso, tá? Eu não vou me estender muito. Mas o interessante aqui é que eu possa passar para vocês a abrangência de uma visão 360 graus de cliente, tá? É um tema um pouco mais simples hoje, evidentemente, né, do que uma parte de um RP completo, por exemplo. Mas vocês podem verificar que dentro desta visão eu sempre vou ter a rastreabilidade de informações, sempre vou saber o que está acontecendo com o meu cliente. Se uma pessoa da equipe está fora, por exemplo, eu tiver que assumir, eu for o backup, né, eu também consigo ter esse acesso ao perfil, tá? Então são informações interessantes que eu acho que vale a pena vocês conferirem, tá? Fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer eventual dúvida. E espero que tenham gostado. O nosso próximo tema, se eu não me engano, é a parte de projetos. Eu vou conferir aqui e a gente vai estar comunicando vocês, tá? E em breve aguardem que eu vou mostrar uns fluxos bem legais, inclusive fluxos que estão atrelados à visão 360 desse cliente, tá? Gente, obrigado, boa tarde. Qualquer dúvida podem me procurar, viu? Muito obrigado, valeu.